Neste episódio, o Miguel discorda sempre do Gonçalo. O Gonçalo mostra que é especialista em falhanço. O Tiago descobre que o sol é quentinho e tostado. E eu não tenho uma crise de meia-idade. Está lançada a nau espacial. Olá e sejam bem-vindos a bordo ao segundo episódio da Nau Espacial. Eu sou a Lígia. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Tiago. E eu sou o Miguel Morgado, caso o Gonçalo se esqueça novamente do meu primeiro nome. Mas te chamas de Miguel. Aparentemente. E apesar de nesta semana o mundo da astrobiologia estar fraco de aliens, a indústria aeroespacial, por outro lado, esteve a ferver. E com 3 engenheiros, um deles, um astrobiólogo amador, todos com especialidades diversas, quem é melhor para trazer intriga a este tema? Para já, estou bastante curiosa com o que o Miguel nos traz hoje. Miguel Morgado, algo assim. Miguel, dá-lhe carga. Carga. Sim, a notícia que eu trago hoje é sobre veículos orbitais reabastecedores, portanto, de carga. Houve 2 empresas que tiveram aí notícias recentemente. Uma delas foi a RFA, a Rocket Factory Augsburg, que divulgou um projeto que se chama Argo. Portanto, acho que vem da mitologia dos argonautas, etc. Que é basicamente um veículo orbital que, pronto, a ideia é levar carga para as estações, seja a ISS, seja as novas estações comerciais que vão aparecer. Isto é supostamente um consórcio liderado pela RFA, não é a RFA sozinha, mas eu honestamente não sei quem é que é o resto do consórcio. Mas quem é que é? O que é a RFA, outra vez? Ok, a RFA é uma das principais startups de lançadores europeias que estão agora a começar. Portanto, há 3 grandes na Alemanha, é a RFA, ISAR e a High Impulse. A RFA é assim, se calhar a que tem mais financiamento, a que talvez dá, aliás, mais ou menos, mas é a que dá mais show-off, é mais por aí. Portanto, eles são uma empresa de lançadores, tipo uma SpaceX ou o que quer que seja, e pronto, estão também aqui a tentar diversificar um bocadinho, suponho. Eles divulgaram este projeto, este tal Argo, no âmbito de um programa que a Agência Espacial Europeia, a ESA, lançou na primeira metade do ano, que é assim uma espécie de open call para propostas de empresas que queiram basicamente desenvolver serviços de carga comercial. É cópia chapa 5 mais ou menos do programa da NASA Commercial Crew Program, que deu origem à Dragon da SpaceX. E a ideia da ESA, suponho eu, é expandir aqui um bocadinho as capacidades de exploração humana europeias, uma vez que a Europa tinha um veículo abastecedor para a estação espacial, que era o ATV, mas esse já está a fazer tijolo há muitos anos. Portanto, eu suponho que eles agora estão aqui a tentar alargar a parte comercial da indústria. Acho que podemos começar com os comentários, Gonçalo. Estás aí já lançado? Ok, vamos a isso. O que eu queria realçar aqui é que, em primeiro lugar, como o Miguel Morgado disse, isto é de facto uma cópia do programa de carga da NASA, que foi a fundação, a pedra basilar do financiamento da SpaceX durante algum tempo. Acho que é apontado, pelo menos e bastante aceite, como sendo um dos principais fatores de sucesso para termos o setup da SpaceX hoje a abastecer a ISS, a abastecer até com humanos, com astronautas. E foi essencial para providenciar financiamento para o desenvolvimento, mas também para aperfeiçoar problemas de reliability, como é que dizemos isto em português, malta? Confiabilidade? Não sei. Fiabilidade, sim. Fiabilidade. Que é algo que nós vamos falar daqui a bocadinho também. E, portanto, por muitas críticas que vamos apontar à ESA durante esta temporada, ao menos estamos a seguir as melhores práticas, já não é mau. Podemos apontar simplesmente o costume, que vem um pouco atrasado, visto que o desenvolvimento dos lançadores da SpaceX já vem de antes de 2010. Portanto, estamos mais de 10 anos atrasados neste caso. No entanto, é bom ver que pelo menos está a haver alguma reação da parte da ESA e que existem empresas europeias posicionadas para apanhar estas oportunidades. Em segundo lugar, para contextualizar os menos familiarizados, neste momento na Europa, na indústria dos lançadores e dos foguetões, estamos a assistir a uma corrida entre estas pequenas empresas, estas pequenas startups. O Miguel Morgado referenciou algumas.
Existem outras no Reino Unido. Estás a dar ênfase no apelido, mas tens a dar ênfase no nome próprio. Essa é que é a parte que... Pois, eu percebo, mas isto vai contra a minha natureza, porque nós já nos conhecemos há 7 anos ou coisa do género, portanto isto é tipo os cães, eu preciso de ser condicionado e preciso de feedback positivo. Portanto, se faz favor, se alguém tiver uma treat, se alguém tiver aí comidinha boa, por favor, atire. Pronto. Retomando, existem outras startups que estão na mesma posição, estão na mesma competição, e isto vem numa altura muito interessante na Europa em que o Ariane 5 foi retirado, que era o lançador pesado principal. O Ariane 6, mais uma vez atrasado, tarda em chegar. Yep. E vem desatualizado, mas isso fica para outro episódio. Vega tem tido imensos problemas de fiabilidade, portanto está para todos os efeitos neste momento em pausa. Soyuz, que havia uma colaboração com os russos, obviamente suspenso por causa de fatores geopolíticos, para não dizer outra coisa. Portanto, temos um vácuo com missões, já falámos em outras conversas que não foram publicadas acerca da SpaceX estar exatamente a providenciar este acesso ao espaço. Portanto, a corrida na Europa está a fervilhar. Estas startups todas, França, Reino Unido e Alemanha principalmente, estão a tentar posicionar-se da melhor forma. Talvez isto seja um grande fator diferenciador para a RFA, depende do nível de financiamento, que eu não vi, depende de se conseguirem aproveitá-lo. Portanto, é uma boa notícia para a indústria espacial europeia, e é de lançadores especialmente, e é uma boa notícia para a RFA, que certamente utilizará isto como um diferenciador e como uma forma de se posicionar em vantagem face às outras empresas. Ok. Olha, eu tenho uma pergunta em relação a isto, mais do que um comentário, que é... Isto levanta a questão de quantas vezes é que a estação espacial precisa de veículos de carga e como é que eles são escolhidos? Porque se a América já tem o veículo Dragon da SpaceX, que até é capaz de levar pessoas, depois se a Europa desenvolver mais 1 ou 2 veículos e houver esses veículos, mais outros, como é que eles são escolhidos? Quem é que decide como é que esses lançamentos são feitos? Quando é que são feitos? Isso imagino que tenha mais a ver com a necessidade dos astronautas de levar ou trazer carga. Isso está mais ou menos definido, mas... Como é que são feitas essas escolhas? Isso eu tenho curiosidade, porque se estes veículos... A inovação é boa e parece-me que a ESA estar a investir neste desenvolvimento é bom. Mas se está a investir num mercado em que a SpaceX já tem 10 anos de avanço, fica a temer um bocado o resultado. Como é que vai funcionar esta entrada nessa área? Eu tenho algo a adicionar do ponto de vista comercial, se calhar não tanto do ponto de vista técnico. Portanto, o que eu posso dizer aqui deste lado é que não sei de cor o número de abastecimentos, eu por acaso tenho visto esse tipo de dados. O que acontece é que é o maior driver, ou seja, o fator com maior impacto no custo e no preço deste tipo de missões em LEO, Low Earth Orbit, órbita baixa. O maior driver é exatamente o preço de transporte, por causa dos mantimentos e humanos. Pronto. Em termos de mantimentos, quando olhamos em termos de investimento para o horizonte, é feito a talvez 15 anos, algo do género. E isto acumula rapidamente. Portanto, é um mercado onde, mesmo havendo um player muito estabelecido, existe interesse em entrar, porque é mais do que eu assumiria, pelo menos pessoalmente, em termos de cadência e em termos de custo e preço também. Depois, o que acontece é que nós temos a ISS a caminho de se retirar em 2030. Porque está velha! Está velha. Existe uma segunda corrida para além dos lançadores. Tu estás velho e a ISS também, desculpa, continua. Eu não percebo porque é que estás a tentar despoltar os meus sentimentos de ansiedade acerca de estar a ficar velho, mas pronto, vou tentar não me prejudicar, porque é a minha promessa do ano novo, foi não me importar de estar a ser um careca velho, mas pronto. Ao menos ainda tens algum cabelo, apesar de te dizeres. Ainda tenho algum cabelo, mas por acaso no domingo bati com a cabeça contra a parede, contra o teto, e tive de ir levar 5 pontos ao hospital, portanto estou com bastante medo do que é que vai acontecer à minha linha capilar, mas pronto. O disclaimer aqui é que eu sou realmente a mais velha do grupo, portanto, e gosto por isso de trazer sobriedade. Gosto por isso de trazer sobriedade, porque eu já aceitei e eu estou nesse processo. Continuem. Bom, isto não me conforta nada, mas entretanto, a segunda corrida que existe no background, e não é na Europa, é global neste caso, é a corrida para as estações espaciais. Quem é que vai substituir a ISS? Para todos, não só há um mercado prometido, que é o mercado da ciência e da exploração, mas há um mercado potencial de produzir em órbita medicamentos, ligas metálicas, etc. Entretenimento até, turismo. E existem vários players, temos a Axiom, temos outros consórcios como... Temos a Voyager, temos a Northrop Grumman e temos outra. Entretanto,
A Blue Origin também. Blue Origin, exatamente, com o... Como é que se chama o laboratório deles? Tem o nome Orbital Reef, exatamente. Exatamente. E o que acontece Que é é que... Exatamente. E o que acontece é que provavelmente não existe mercado para estas estações todas. Portanto, temos aqui dois fatores. Primeiro, é possível que haja mais do que uma estação a substituir a ISS. Isso significa que haverá mercado para os lançadores prestarem serviços a essas estações. Em segundo lugar, temos a Europa, que está a tentar sacudir, pelo menos é a noção que eu tenho, está a tentar sacudir estas correntes que, e quando digo Europa, ESA principalmente, está a tentar sacudir estas correntes que não permitem investir, que não permitem arriscar, que não permitem fazer isto tudo, e já temos imensa gente preocupada, e sempre que há uma conferência, sempre que há um concílio acerca do futuro da ESA, perguntam sempre, e então e o acesso ao espaço, então e humanos, então e presença em low Earth orbit. E a conta-gotas vamos tendo mais notícias, e uma moda na Europa é exatamente a não dependência de acesso ao espaço, o que é uma ótima notícia para estas empresas de microlançadores que usam estes microlançadores como um stepping stone, portanto uma pedra, uma meta antes de chegar aos lançadores mais pesados, que no futuro poderá haver um mercado não só para lançadores em gerais, mas para os seus lançadores que garantem que a Europa tem um acesso não dependente de outras nações. Portanto, este é o lado comercial e político da história dos lançadores para estações espaciais. Ok, portanto, mesmo que neste momento não haja, ou haja alguma necessidade deste tipo de veículos, no futuro prevê-se que ter acesso a esta tecnologia desenvolvida poderá vir a ser muito importante. Não só em geral, mas também para a Europa em específico, se quisermos fazer só um projeto europeu, ou da ESA. Sim, exatamente. Sim. E quem diz humanos diz satélites europeus e satélites em geral, aliás, que é um mercado que está a crescer imenso com os pequenos satélites, e depois defesa, ISR, que é... Como é que se chama? Reconnaissance, Surveillance, reconhecimento e vigilância, informação. Exatamente. Miguel, tens algum ponto de vista técnico que queres acrescentar? Eu tenho alguns detalhes técnicos, sim, que posso acrescentar. Posso também dar aqui um contexto também aos ouvintes que depois vão olhar para a fonte deste tópico nas notas do episódio e vão ter exatamente provavelmente a mesma dúvida do Tiago, que é o artigo fala um bocadinho na ISS e realmente este conceito, este projeto não está a ser pensado para a ISS. Primeiro porque, como tu disseste, Tiago, e bem, a ISS já está abastecida tanto de astronautas como de carga neste momento. A Europa está a tentar entrar nesse jogo até pela via comercial, através da Axiom. Podemos falar disso mais tarde, com o recente anúncio do astronauta sueco que vai lá para cima. Mas, de facto, isso não é o foco. O foco é as futuras estações espaciais comerciais que aí vêm. E depois, há outro ponto, quem conhecer melhor a RFA pode ficar curioso sobre a notícia, é como é que a RFA vai lançar esta cápsula Argo, que supostamente leva payloads, carga de 3.4 toneladas e 13 metros cúbicos, pressurizados ainda por cima. E foi aí que eu vi que eles realmente estão a ser relativamente espertos. Este veículo de carga que eles estão a fazer vai ser o que eles chamam agnóstico de lançador, ou seja, pode ser lançado pela SpaceX, pelo Japão, pela ULA, quem quer que seja, desde que seja conforme com os requisitos de vibrações, volume, etc. Obviamente que o objetivo da RFA é no futuro conseguir lançar isto num veículo próprio, mas de momento o veículo que a RFA está a desenvolver, o One, não é? Acho que a carga que leva para a órbita são 1600 kg, portanto claramente isto não vai ser lançado a bordo do foguetão da RFA. São esses os detalhes técnicos que eu tenho, neste momento também não se conhece muito. Este programa da ESA da carga comercial tem aqui mais gente a olhar para ele. O Gonçalo já referiu a Axiom, que tem uma parceria com a Exploration Company, que é outra startup europeia, baseada em Munique e Bordeaux. E eles já assinaram um acordo para levar carga até a estação espacial da Axiom, seja ela qual for, lá para 2027. Portanto, é fixe termos este mercado aqui de competição a vibrar. Inclusive, o autor do artigo que nós vamos pôr nas notas do programa também diz que a Ariane Group, ou seja, Airbus e Safran, no fundo, que vão provavelmente atirar o seu barro à parede e tentar concorrer também a isto. Portanto, vai ser interessante não só ver a competição entre os privados, entre as New Space, mas também com os tubarões antigos, que eu acho que ainda não tivemos assim uma oportunidade muito direta de confronto entre eles. Vai ser jeito de ver. Pois, mas tu levantas uma questão engraçada, que é se a RFA nem sequer está em posição de lançar este upper stage, ou não é upper stage, mas tudo bem, esta cápsula, que empresa é que está disposta a permitir, obviamente por um custo, mas a permitir que eles se avancem no seu TRL, avancem no seu procedimento, e pode parecer uma questão que não faz sentido, porque por dinheiro tudo se faz, não é?
entre aspas. No entanto, nós já vimos as coisas a aquecer neste ponto dos lançadores entre rivais Elon Musk, SpaceX e Jeff Bezos, Blue Origin, mas também já vimos que, podemos pôr alguns artigos para referenciar isto para não ir em muito detalhe, mas já vimos que até os grandes players estabelecidos na Europa, Ariane, entre outras, têm uma certa ameaça por estas pequenas empresas e estão a tentar defender o seu espaço no que toca a contratos da ESA destes microlançadores. Ou seja, para não estar a falar em específicos, mas já vimos este padrão acontecer, portanto, mesmo que tenhamos um veículo pesado que conseguiria fazer, na Europa até, que conseguiria fazer este favor, será que não vamos ter aqui uma rivalidade e um protecionismo de tecnologia exatamente para não avançar no desenvolvimento? Portanto, isto é uma novela muito boa, muito dramática e eu estou cá para o gossip. Pronto, só isso. Yeah. Antes de passarmos ao próximo tema, do ponto de vista científico, respondendo ao Tiago, a tua pergunta foi a necessidade, não é? De estarmos também a criar players aqui na Europa. Eu, como é óbvio, não trabalho na área industrial e na área comercial, mas é-me completamente impossível pensar em colónias em Marte e na Lua, como já até falámos uma vez, sem termos imensos laboratórios a orbitar. A Terra ou a Lua primeiro. E, portanto, se estamos a pensar em humanos a longo prazo nesses dois planetas satélites, o que quiserem chamar, vai ter que haver um grande boom na indústria do transporte, porque não podemos também ter 50 laboratórios a orbitar se o preço do transporte e a dificuldade de transporte continuar como está. Não, mas não Portanto, existe imagino mercado que para quando isso houver mais também. competição e mais hipóteses, a tecnologia se desenvolver um pouco mais, até vai permitir que os laboratórios tenham o boom que é necessário, porque não podemos continuar só com a ISS. Não podemos passar da ISS a colónia em Marte. Malta, isso não é credível, isso não é real. Não podemos passar de um laboratório com 20 anos em low orbit a uma colónia em Marte. Isso não existe. Vai ter que haver muitos passos intermédios. E esses passos, se for ao passo que estamos a fazer, de cada 20 anos um novo laboratório, chegamos lá daqui a 500. Ok? E, portanto, se querem que isto seja rápido, tem que ser com muito mais laboratórios. E se querem mais laboratórios, o preço de transporte tem que ser inferior, a tecnologia tem que ser superior e a competição tem que ser muito superior também. Portanto, o meu ponto de vista é esse. O passo intermédio é um foguetão gigante. Huge ass rocket. Não, Força Gonçalo diz. Sim, eu percebo o argumento que é bom ter heritage, esta herança tecnológica dos laboratórios para explorar, mas não há mercado para isso. Isso já é algo que se viu. Portanto, 2, 3, 4, 50, de certo que não. Não acreditas que seja necessário que não haja mercado para mais laboratórios? Não. E se eu te disser que as pessoas vão começar a fazer quimioterapia nesses laboratórios? E medicina estética? Que seguro de saúde é que vai pagar isso? Não, olha, boa pergunta. Não, o problema é exatamente isso. Imagina-se. Achas que... Ok, espera, desorganizaste-me porque comecei a pensar em fisioterapia em órbita em vez de quimioterapia, por isso fiquei um bocado abananado. Mas também, sim. O que podemos dizer é que, pelo menos vou ser diplomático, até 2040, e eu espero que conseguirmos estabelecer qualquer coisa em Marte mais cedo, mas pronto, até 2040 não vai ser possível para popular 50 laboratórios com quimioterapeutas e fisioterapeutas, mas é o que eu estou a dizer, ou vítimas desse procedimento, porque as pessoas não conseguem pagar. Portanto, pelo menos nos próximos 15 anos, com sorte, teremos mais 2 ou 3 laboratórios. Sim, mas também daqui a 20 anos não estás em Marte. Em colónia, muito menos. Sim, exatamente. Aqui a questão é, enquanto não houver mais competição, não vai haver mais avanço na tecnologia. Tu sabes isso melhor que eu. Não, ok, de acordo. Se alargarmos o horizonte... É nesse sentido. Ok, exato, desculpa, é nesse sentido eu é que não percebi. que estou a falar. Não, tens toda a razão, eu é que não percebi. Pensava que estavas a falar 50 laboratórios nos próximos 15 anos e algo em mim foi tipo... Não, 50 não. Não, verdade. Mas não astrobiólogos não falam a 15 anos, sim, falam a 15 mil anos. Tens toda a razão. Para mim o meu horizonte é 15 anos já é esticar, portanto... Exato, sim. Sim, se estás a tentar atingir o teu FIRE, eu estou só a tentar publicar um artigo, são coisas diferentes. Eu acho que isto é tudo novamente um generation gap aqui na gravação. Exatamente. Quem decidiu contratar velhos foi este podcast? Ok. Gonçalo, não, Miguel quer dizer qualquer coisa. Ia só dizer, 50 estações orbitais nos próximos 15 anos é de facto loucos, não vai acontecer, mas eu não subestimaria a indústria farmacêutica e médica que podem pôr umas coisinhas interessantes lá em cima, porque eles ainda basicamente só estão a arranhar a superfície ainda do que é que podem fazer no espaço. Portanto, tenho atenção. Totalmente. Okay. E eles já estão-se a preparar. E eu não tenho nada contra para já. Também aqui já para colocar a minha posição. Quando chegar as questões éticas a sério, depois a gente fala. Exato.
Mas nem tudo são sucessos, não é, Gonçalo? Estás aqui muito pessimista a falar da ISS e dos laboratórios espaciais, e acho que vais querer continuar com pessimismo e hoje vais-nos trazer um fail, vais-nos falar de um fail e sinceramente ele mal posso esperar. Portanto, Gonçalo, diz-nos o que é que aconteceu, quem é que vai ser despedido, conta-nos tudo, não escondas nada, traz-nos a intriga que já estamos habituados. Bom, eu venho aqui convosco hoje como especialista em falhanço. Acho que é algo que eu percebo. Por um lado por experiência própria, por outro lado porque foi o tema da minha tese de mestrado, especificamente o custo do falhanço de foguetões. Portanto é um tema que eu raramente me decido não me pronunciar sobre um tópico que não percebo, mas neste caso gosto de ter a mania que percebo. Bom, acontece que terça-feira a Rocket Lab, uma das antigas startups, agora um bocadinho maiorzinha, uma dessas que protagoniza ou pelo menos tem um... Estou desinspirado. Desculpem, malta. O Morgado corta, não faz mal. Mas pelo menos uma destas empresas com o maior destaque na indústria, neste momento, de lançamento, teve um falhanço após 2 minutos e meio de um lançamento na terça-feira, com um problema no upper stage, ou no segundo estágio, que veio a pôr uma certa toalha molhada, como se costuma dizer, não em Portugal, nas aspirações de competir com outras empresas aí fora, de ter uma alta fiabilidade, de ter uma cadência de lançamento mais alta. Portanto, vamos olhar com mais detalhe para o problema. A Rocket Lab é uma empresa que eu gosto imenso, por acaso. Não vamos dedicar muito a falar especificamente da Rocket Lab, neste caso, porque eu não quero já anular as minhas possibilidades de alguma vez ser empregado por eles. Vamos deixar isso para outro episódio. Mas queria mesmo focar mais aqui no ponto do falhanço e no falhanço de foguetões. Portanto, para a Rocket Lab, empresa neozelandesa e americana, este foi o seu 4º falhanço em 41 voos na sua história, o que dá uma percentagem de sucesso de 90%, que pode parecer bastante bom, mas na verdade na indústria não é propriamente desejável. Isto porque quando alguém quer lançar um satélite, já para não falar de humanos, convém que não falhe uma vez em 10. Convém que tenha um track record muito melhor. Yep. Este falhanço, na verdade, vem ao fim de 20 lançamentos bem-sucedidos, portanto as coisas estavam a correr bastante bem até agora. E o que isto significa é que a Rocket Lab, um dos seus objetivos era aumentar a sua cadência de voo, com 25 voos este ano. No entanto, isto força-os necessariamente a fazer uma investigação, a parar, a ir ver o que é que se passa e a rever o seu problema. Isto traz mais notícias quando pensamos que eles querem competir com a SpaceX, que é uma empresa com uma cadência de voo muito elevada, com foguetões bem maiores e por isso também mais complexos, e que tem um custo menor. Portanto, más notícias. Morgado, o que é que me tens a dizer sobre isto? Quem? Miguel Morgado. Olha, tenho a dizer que discordo aqui um bocadinho de alguns pontos teus. Tu dizes, e bem, que a Rocket Lab está a competir com a SpaceX. 100% de acordo, isso é o que eles querem. O que eles querem é construir o Neutron, que é o novo foguetão maior, para ir buscar clientes ao hegemónico americano. Mas neste momento, na verdade, eles não estão a competir com a SpaceX. Neste momento, quem é que está a fazer micro-launchers? É a Rocket Lab? A Astra? A Astra reformou o seu foguetão. É a Firefly? A Firefly teve o seu primeiro lançamento 100% bem sucedido a semana passada para a Space Force dos Estados Unidos. Aqui é o Vega. Portanto, eu não diria que a Rocket Lab tem aqui o seu domínio deste nicho, deste segmento ameaçado por causa deste falhanço. Agora, concordo contigo, 90% de fiabilidade não é lá muito bom. Mas a SpaceX também teve o seu CRS-7, que acho que foi aquela missão de abastecimento à estação espacial que explodiu em altitude, e recuperaram, e agora são o que são. Portanto, eu não vou... Mas espera lá, Sim. Miguel, espera lá. Eu nunca sei nada destas coisas, mas há uma coisa que eu sei. A Firefly, o interesse não é levar humanos, é só carga, certo? Mas a Rocket Lab é igual. A Rocket Lab neste momento também não tem falado propriamente em voo tripulado, pelo menos a curto prazo. Ok. Da maneira como o Gonçalo tinha descrito, dá-me a ideia que eles já estavam nessa... Ou seja, já estavam com essas pretensões. Podem ter para o futuro, mas não sei sequer... Acho que eles, sim, já falaram em fazer... em certificar o Neutron para voo tripulado, mas o Neutron não existe ainda sequer. Portanto, lá muito para a frente. E eles distinguem-se exatamente também por... Só para dizer, eles distinguem-se por não querer competir com a SpaceX em várias coisas, como uma dessas coisas, por exemplo, é a parte dos humanos que não se estão a focar agora, e outra é nem querem saber de Marte, querem saber de Vênus. Portanto, é uma... Exatamente, Vênus. Por acaso ia dizer isso. E humanos em Vênus também não resulta muito bem. Eles querem fazer aqueles habitats em balões
Não, querem fazer ciência e não, ou seja, para eles o voo humano não é uma prioridade. Exatamente. Bom, sim senhor. Exatamente, eu sei. A Lígia já gosta deles. Exato. Acho que temos de dedicar um As episódio pessoas- só para falar da Rocket Lab, que é para... As pessoas são para estar aqui na Terra, acho muito bem. Exatamente. Sim, sim. Cada macaco no seu galho. Mas eu acho que sim, Gonçalo. Eu concordo em parte com o que disseste, discordo, aliás, do que já referi, mas há que referir que eles estão 10 anos à frente também de todos os outros small launchers que por aí estão. Portanto, acho que não vão perder mercado por causa disto. Não, concordo com a tua declaração. Eu acho que temos duas coisas para discutir então. Exato. Com a tua declaração. Com a tua... Como é que se diz? Não, é uma frase declarativa, não é? Afirmação. Afirmação. True fuck. Vocês estão a mandar para baixo. Bom. Então eu quero analisar este falhanço a 3 níveis. Primeiro, aliás, isto não é a ordem que eu tinha, mas já que suscitaste, temos de falar o que é que significa no contexto global, o que é que significa no contexto europeu e o que é que significa no contexto da Rocket Lab. Em termos globais, e aqui vou só falar do ponto que levantaste acerca da SpaceX, que vai com os seus 230 lançamentos bem-sucedidos de seguida, eles competem com a Rocket Lab porque a Rocket Lab quer fazer estes lançamentos customizados para uma órbita customizada para pequenos satélites. O que a SpaceX faz é que faz com um menor nível de customização através das suas missões de transporter. O que isso faz é que tens uma menor personalização da tua órbita e das tuas condições, mas pagas 1 milhão neste momento. E a Rocket Lab podes ter tudo personalizado, mas pagas 7 milhões e meio. Portanto, vale a pena esta subida de preço. É aqui que a competição está a acontecer, na minha opinião, pelo menos. E é aqui que podias considerar pagar 7.5 vezes mais por um lançamento menos customizado, mas a partir do momento em que pões 1 em 10 probabilidade de falhar, que é superior, porque esta probabilidade de falhar provavelmente vem de aumentar a cadência de voo, portanto será certamente maior do que 1 em 10. Isto leva mais clientela para a SpaceX e, portanto, nesta competição, que não é principal para a SpaceX, como sabemos, mas não deixa de ser competição, a Rocket Lab fica a perder. Concordo, sim. No ponto europeu, e levantaste muito bem que, na verdade, a Rocket Lab, por estar dedicada a este mercado dos pequenos satélites, na verdade é uma ameaça, ou é uma competição com as startups europeias que nem sequer estão a lançar, portanto nem sequer estão a competir, nem sequer estão a jogar, ainda estão a ler as instruções. O que acontece aqui é que a fiabilidade e o falhanço é algo que, na minha opinião, vai ser crucial, para além do custo. Porquê? Porque exatamente já temos players bem estabelecidos que oferecem voos muito baratos com uma fiabilidade muito elevada, e quando digo players é SpaceX, e vemos exatamente isso no exemplo da Virgin Orbit, que as coisas não estavam a correr muito bem a partir do momento em que teve o seu primeiro lançamento, pelo menos de território europeu, uma coisa assim do género, falhado, acabou a brincadeira, faliu, segue o próximo. Portanto, é uma competição, um jogo que não perdoa neste momento. Se isto acontecesse na Europa a uma empresa que estava a começar, acho que estaria arruinada. Isto porque podemos falhar nos testes, mas quando é sério e quando temos um cliente é muito pior. E acho que a Rocket Lab sobrevive exatamente por primeiro ser uma empresa pública com um bom track record e, portanto, trago agora a ótica da Europa para este microcosmos da Rocket Lab. O que é que isto significa para eles? O que aconteceu foi que a Rocket Lab é, ao contrário de muitas destas, uma empresa pública, portanto está cotada na bolsa. Logo após o falhanço tivemos um decréscimo de 8% no valor das suas ações, que totaliza um total de 60% desde o final de 2021, quando aquilo estava não estabilizado, mas 2021 foi um ano muito bom para o investimento no espaço e eles beneficiaram disso. E, portanto, estavam ali nos 60% no final do ano. Desde esses tempos descemos 60%. E desde o pico da avaliação da Rocket Lab, em setembro de 2021, algo do género, perdemos 75% do valor da Rocket Lab. Não é algo muito alarmante, porque, como eu disse, foi um ano excepcional. Sim, no entanto, está toda a gente assim, não é? Exatamente. No entanto, é super interessante ver, porque os falhanços da Blue Origin estão protegidos pelo dinheiro do Jeff Bezos, os falhanços também, sim. da SpaceX, que não são frequentes neste momento, estão protegidos pelo hype da SpaceX. Portanto, é interessante vermos uma empresa com este maior nível de transparência, porque é necessário ver que bastou um falhanço para desaparecer 8% de valor. Yeah, isso é a natureza dos mercados financeiros e da bolsa, não é? Lembro-me perfeitamente quando foi a Virgin Orbit que eles
as ações deles valorizaram imenso porque puseram tipo um mock-up do foguete em Londres, ou lá o que é que foi, ou em Nova Iorque, foi no Times Square, acho eu. E depois, a seguir, passados uns dias, tiveram um lançamento bem sucedido e as ações mal se mexeram. Portanto, estas coisas às vezes não são sequer causa e efeito, não é sequer óbvia, mas infelizmente quando falhas, não é? Sim, não passou tempo suficiente, na verdade isto até acho que está menor do que 8% neste momento, mas só passaram 5 dias, 4 ou 5 dias, portanto não é suficiente, e eu sinceramente estava à espera que descesse ainda mais, portanto 8% não é mau. Olha, Gonçalo, vou interromper a vossa conversa para fazer uma pergunta técnica que eu, caso também como a Lígia, não percebo patavina disto. Tu falaste da taxa de sucesso ser 90% e que é uma taxa de sucesso não muito boa. O que é que tu considerarias uma boa taxa de sucesso? O que é que uma empresa como a Rocket Lab gostaria de ter? Gostariam de ter 100, não é? Mas... Sim, sendo que 100% não é possível. Mas a partir do momento em que um consumidor que quer lançar um foguete olha por uma taxa de sucesso de uma empresa e pensa: ok, isto é fiável. Sim, existe uma diferença entre a taxa de sucesso teórica, digamos assim, ou seja, o que está no design, e a taxa de sucesso que vemos de facto a acontecer simplesmente pondo os dados numa tabela e calculando. Em termos de design, nós estamos a falar de milésimas de %, ou seja, de diferença do sucesso. Portanto, se termos uma taxa de falhança, queremos que seja tipo 0,001%, é o que os clientes ficam: ok, isto é aceitável. E quando estamos a falar de humanos, podes dividir por 1000 exatamente, e queremos ainda menor taxa. Nós, na verdade, estamos a assistir a tivemos veículos com a herança muito boa de sucesso, como os Ariane e tudo mais, que quanto mais voam, maior sucesso acumulam. Portanto, sempre que se lança com um lançador jovem, estamos necessariamente dispostos a arriscar, porque sabemos que a confiança aumenta ao longo do tempo, à medida que implementamos mudanças, corrigimos problemas, etc. É difícil dizer, pelo menos para mim, que não sou completamente perito neste tema, qual é que é um resultado de histórico que uma pessoa olha e fica confortável. O que se pode dizer é que se alguém quiser lançar com um novo lançador, tem que ter uma elevada tolerância de risco. Olhando para um track record como o dos Ariane ou do Falcon 9, uma pessoa fica bastante confortável. E a memória também é curta, na verdade. Portanto, quando olhamos para o track record de 20 lançamentos seguidos bons da Rocket Lab, entramos numa falsa sensação de segurança, porque não consideramos que o aumento da cadência de voo leva ao aumento de erros. E depois temos estas lembranças um bocado hardcore que, de facto, a probabilidade do nosso satélite, que custa 1 bilhão ou algo do género, explodir, não é zero. Muito bem, e eu sinto que os nossos ouvintes já estarão a secar a louça neste momento e não querendo estar a estender isto muito mais, gostava de saber o que é que o Tiago nos traz hoje. Eu penso que será um pouco mais científico do que industrial, mas vou deixar o Tiago explicar. Sim, é mesmo isso. Eu vou tentar fazer isto o mais rapidamente possível, porque as últimas 2 conversas que tivemos foram mesmo incríveis e, portanto, isto vai ser só mesmo uma notinha final. Eu queria falar sobre a sonda Solar Parker. Foi uma sonda que a NASA lançou em 2018 e que, como o próprio nome indica, é uma sonda cujo objetivo é estudar Sol. Portanto, ela está já há muito tempo a orbitar o Sol, cada vez mais próximo. O objetivo da sonda é fazer órbitas em que o ponto mais próximo do Sol vai ficando cada vez mais próximo e, portanto, passando o mais perto possível do Sol, para estudar aquela zona à volta do Sol, o equivalente à atmosfera do Sol, a que nós chamamos a corona, e tentar perceber como é que a energia e o calor se difundem aí, como é que isso afeta o vento solar que é acelerado a partir do Sol, que afeta o sistema solar. E esta missão é incrível por vários fatores. Por exemplo, o objetivo da sonda é passar no máximo de proximidade ao Sol a cerca de 6 milhões de quilómetros, que é muito pouco, é 4% da distância do Sol à Terra. Ou seja, que quer passar mesmo muito perto, 7 vezes mais perto de qualquer outra nave, e ao fazer isto atinge velocidades absolutamente absurdas, como 170 km por segundo em torno do Sol. Para terem uma noção, a Terra orbita o Sol a cerca de 29, 30 km por segundo. Isto é mesmo, é colossal. Exatamente. E pronto, outra coisa que é interessante nesta missão é que quando nos aproximamos do Sol, fica quentinho, fica tostado. E, portanto, as temperaturas, a nave está desenhada para aguentar temperaturas até aos 1400 graus e do ponto de vista científico e de engenharia é uma coisa completamente absurda e fantástica. E o terceiro ponto que torna esta missão interessante é a trajetória, porque aproximar-nos do Sol é muito difícil. Nós precisamos de perder muita energia para cair para órbitas mais interiores e para chegar perto do Sol. E neste caso, ao contrário de ir para Marte,
um fogo tão grande só não chega. Portanto, nós temos de ser inteligentes, e o que esta missão faz é que ela está a orbitar o Sol e vai passando à beira de Vênus, e sempre que passa à beira de Vênus faz uma assistência gravítica, um flyby, para perder um bocadinho da sua velocidade, e vai perdendo esta velocidade aos bocadinhos e ficando cada vez mais próximo do Sol. E, portanto, é uma solução muito inteligente e que, infelizmente, demora muito mais tempo do que só um Big Bad Rocket, mas é muito mais interessante do ponto de vista de design. Quantas órbitas a Vênus vai fazer, desculpa? Vai fazer 7 passagens por Vênus. Não sei quantas órbitas em total vai dar ao Sol, mas acho que tenho ideia que vai passar 7 vezes por Vênus antes de fim de missão. E acho que já passou 5 ou 6, portanto já esteve muito mais longe do fim da missão. Mas pronto, prossegue, o que aconteceu, e agora para terminar rapidamente, é que no 5 de setembro, ou seja, na última sexta-feira, a nave passou pelo meio de uma CME, uma injeção de massa coronal. Ou seja, esta atmosfera do Sol libertou uma quantidade gigantesca de plasma e matéria a velocidades enormes. Eu encontrei alguns dados que dizem que estas injeções podem chegar até 1% da velocidade da luz, da velocidade da matéria injetada. Uau. Portanto, são eventos muito fortes. E a nave passou por um destes fenómenos e, infelizmente, ela não tem instrumentos apontados para o Sol, porque o Sol é muito intenso. Aquela distância a que estava a 10 milhões de quilómetros de Sol, ou seja, 7% da distância do Sol à Terra. Ou seja, está muito perto. Mas os instrumentos estão virados para trás, para longe do Sol, captaram isto. E as imagens são incríveis. Infelizmente, não posso mostrar aqui no podcast, mas o vídeo vai estar nas notas. Notas. Exatamente. Podem ver, um vídeo de 40 segundos, é incrível. E eu quando vi aquilo, eu senti-me uma criancinha feliz a ver, uau, nós lançámos uma máquina de lavar para o espaço e passou no meio de uma tempestade solar, isto é incrível. E pronto, e queria só trazer aqui este tema para falar da missão, porque é uma missão bonita e foi um acontecimento bonito. Eu já tive a oportunidade de ver o vídeo que o Tiago está a referir, e é assim uma mistura entre, parece que estamos no meio de uma tempestade aqui na Terra de chuva, só que é de sol, e depois, a dado momento, parece que estamos no filme do Oppenheimer. Aquilo é mesmo... Tenho de ir ver, não vi. Queria só... Ainda não vi. Então não. Ia fazer o Barbenheimer este fim de semana, mas não posso. Triste. RIP. Triste. Muito triste. Para só bater em 3 dos teus pontos, que foram os teus 3, vá. Em primeiro lugar, sempre que eu securou o meu stress pós-traumático, ativa-se, portanto, este episódio não está a ser fácil para mim de todo, entre ser shamed da minha idade e falhanças de microfone, está muito difícil. Segundo lugar, quanto à engenharia por trás do satélite, uma coisa também interessante que acho que não mencionaste, para além da temperatura, é exatamente a resistência à radiação. É um ambiente... Falaste? Desculpa, Tiago. Não. Força. Ambiente super hostil, até na órbita da Terra, portanto, quanto mais perto do Sol, pior, obviamente. E, portanto, temos todo o tipo de partículas que têm umas interações manhosas com os sistemas do satélite. Por exemplo, quando uma partícula carregada bate numa eletrónica, pode fazer desaparecer um bit, por exemplo, e arruinar tudo. Portanto, temos tecnologias interessantes que até são desenvolvidas em colaboração com o CERN, na Suíça, no acelerador de partículas, e testadas lá para este tipo de situação, que é super interessante. E continuando neste tópico de efeitos de radiação, está a ficar cada vez mais na moda, e aqui na Europa é um tópico que nós gostamos também de falar e que a ESA se está a debruçar, que é o... como é que se diz? Weather. Portanto, tempo espacial, o clima espacial, que provém do Sol e que traz estas ondas de partículas que podem fazer problemas não só nos satélites mais longe da Terra, mas também nos satélites perto da Terra, arruinar as nossas comunicações, o nosso GPS, todas essas coisas. E um evento que são raros, mas pode acontecer, um evento de maior intensidade pode até levar à disrupção do nosso abastecimento elétrico na Terra. Portanto, existe todo o interesse em resguardar. E até da parte da defesa existe todo um conjunto de interesses neste clima espacial, portanto, super interessante, e esta sonda de certo vai trazer mais informação. E para finalizar, falaste aqui de uma coisa que eu acho super interessante, que são os flyby assists, portanto, estas assistências gravíticas para acelerar. Já é a segunda vez, no primeiro episódio também falaste, e eu sugeria que quando tivermos Patreon e tivermos goals do Patreon, um deles é que o Tiago explica a matemática por trás dos flyby assists, porque eu, apesar de ter um mestrado em voo espacial, não, sinceramente é magia. É como os aviões voarem, não percebo. Portanto... Por favor, sim. Sinto que posso, fazendo esses vídeos, posso satisfazer um bocadinho o meu sonho de ser professor de astrodinâmica, finalmente. Eu próprio pago. Pois, pagamos todos à senhora para talvez falar sobre isso. Eu pagava. Portanto, está prometido aos nossos ouvintes. Patreon Goal, o Tiago dá uma aula de Astrodynamics. Eu também gostava de fazer 2 pontos rápidos. Era só um, mas depois do Gonçalo falar tem que ser 2. O Gonçalo estava a mencionar os flares do nosso Sol. Para os nossos ouvintes que não sabem, o Sol tem um ciclo de 11 anos.
que quando atinge um pico, nós ficamos mais expostos à radiação, digamos. Como temos um campo magnético, não temos que nos preocupar, mas uma coisa boa que advém disso é que ficamos com mais auroras boreais, ou com mais eventos de auroras boreais, e portanto é a melhor altura para visitar esses sítios. Islândia, Suécia, o que quiserem. E neste momento, por acaso, estamos a atingir esse pico, e portanto neste inverno, por favor, ide ver as auroras. E se alguma agência de viagens nos quiser publicitar, nós também aceitamos tudo o que seja publicidade. Vamos pagar as aulas do... Vai ser a Abreu a pagar as aulas do Tiago. Exatamente. Exatamente. E a outra coisa o outro comentário que gostava de fazer é: acho uma pena incrível não se ter acrescentado uma sonda para retirar dados de Vênus nesses flybys. Eu sei que ela depois ficava quentinha e tostada quando chegasse ao Sol, mas até lá íamos receber a informação. Porque nós não precisamos que a sonda volte à Terra para ter informação científica. Para os nossos ouvintes também, a informação é que a gente retém remotamente e é o que é. Bem visto. E portanto foi uma pena, foi sinceramente uma pena. Talvez a qualquer forma isso... o presente. Mas isso, referindo não só a esta missão, mas a muitas outras, fazer flybys de Vênus é uma coisa neste momento, em termos de missões espaciais, não vou dizer vulgar, mas sim, Vênus e Terra sempre a fazer flybys. Não, a JUICE, que está neste momento a caminho de Júpiter, e das luas de Júpiter também fez, Europa Clipper irá fazer, é verdade, mas essas missões já estão equipadas com sensoriamento remoto de químicos, de agentes químicos para nos dar informação, mas pronto, e estas missões ao Sol imagino que não estejam, e foi uma pena, na minha opinião, mas pronto, isso, como é óbvio do ponto de vista astrobiólogo, eu vou ter sempre pena de aproximações a planetas sem informação. Eu percebo. Miguel, tens algum comentário? Sim, vou só dizer, vou fazer de advogado do diabo e dizer: não te esqueças que há orçamentos de massa, os chamados mass budgets e cenas assim, e estar a adicionar um instrumento desses para um flybyzito, ou 2 ou 3, pronto. Neste caso da Parker se calhar faria mais sentido porque foram 7, pronto. Mas às vezes não compensa o risco e o teres que estar a adicionar mais massa e mais problemas eventuais ao teu sistema. Mas Sim. Percebo e concordo, na verdade. Mas vou fazer aqui este sim, imagina, como é óbvio, adicionava trabalho. Pronto, isso não... Trabalho e chatice, e isso eu não retiro. Mas podiam ter aberto uma call para um PocketSat ou um CubeSat que pudesse ser incluído, por exemplo. Punham universidades a trabalhar nisso, punham malta das universidades a trabalhar nisso nas suas teses, ou o que é que seja. Faziam uma competição a sério, a nível de imensos países. De certeza que se encontrar uma solução, incluía-se lá. Mas porquê é que eu estou a insistir nisto? Porque eu ganho com isso, porque são dados para o meu trabalho. Pronto, então, como é óbvio, para mim isso faz muito sentido. Mas para alguém que esteja só interessado... O que acabaste de dizer de ter... Exato, conflito de interesses. Meteste o som, é que eu não consigo ouvir. Para mim faz muito porque mais sentido. Não está na frequência que tu ouves, porque és um cão, que tu disseste. Ok, não, está na altura de acabar o episódio. Com esta sim, vamos terminar. You're a dog, man. Não ouço mesmo. Miguel, não tens um comentário final sobre isso? Não, depois desta acho que... Está na hora de chegar ao fim. Sim. Bem, eu concordo. Nesse caso, obrigado por ter estado desse lado. E se tens comentários ou sugestões, podes falar connosco diretamente através do e-mail nauspacialpod@gmail.com. E se gostaste de nos ouvir falar sobre as estrelas, podes também tu deixar-nos uma estrelinha e uma review na Apple Podcasts ou na aplicação Spotify. Subscreve a Nau Espacial na tua plataforma áudio favorita no YouTube e segue-nos no Instagram. A música que estão a ouvir é do grande Josh Woodward. Nós voltaremos para a semana com alterações na tripulação, mas não tão pequenos. Estamos todos nesta viagem espacial juntos. Até lá! Bye! Tchau!